Bom, ao longo desta semana, diversas entidades e também autoridades políticas, tanto a nível de municípios quanto de estados, estão repudiando um ato que aconteceu na capital Curitiba. Para que você possa compreender o que eu estou falando, um protesto até então pela morte do imigrante congolês Moisés Kabangabe, realizado no último sábado lá em Curitiba, terminou com a ocupação da igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, no bairro São Francisco. O jovem congolês ele foi espancado até a morte num quiosque no Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro. Em Curitiba, um ato começou por volta das 17 horas e, de acordo com os manifestantes, um pouco depois do início, o padre da igreja teria começado a empurrar os manifestantes que estavam na escadaria da igreja. Esse é o relato deles. E nesse momento, então, os presentes começaram a gritar ali racista para o padre, né? Os manifestantes daí ocuparam a igreja de uma forma de protesto. Detalhe, a igreja estava com um culto, com uma missa em andamento. Segundo em declarações de presentes, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Renato Freitas, teria coordenado a invasão à igreja. Independente de que igreja seja, católica, evangélica, espírita, templos, independente de qual seja a religião, não se pode fazer isso. Não se pode transpor a fé alheia. E depois desse ato lamentável que aconteceu, diversas autoridades, entre elas o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, veio a público trazer a sua nota de repúdio. Acompanhem. Olá, querido povo do Paraná. Eu quero nesse dia manifestar minha tristeza pelo acontecido na Igreja do Rosário, no Largo da Ordem, na nossa querida capital. Um ato de barbaridade e ódio que não tem precedentes em nosso estado. Eu sempre defendi e sou a favor de manifestações pacíficas. Todos têm o direito de se expressar livremente em um país democrático como é o nosso. Mas o que não podemos admitir é que a intolerância, o ódio, a divisão de opiniões aconteça em nosso estado. Somos um povo pacífico e somos um povo unido. Que Deus nos abençoe e que esse tipo de acontecido não tenha mais no nosso estado. O assunto também foi pauta na Câmara de Vereadores de Porto União, na sessão desta semana, onde foi feita uma moção de repúdio contra esse ato realizado lá na capital Curitiba. Dr. Valbert, o vereador Valbert Souza, usou a tribuna para falar sobre esse ato lamentável que aconteceu na capital paranaense no último sábado. Uma situação muito triste em Curitiba no domingo. Um vereador de Curitiba, do partido Perda Total, chamado Renato Freitas, junto com um grupo, invadiu a Igreja do Rosário em Curitiba e impediu a execução da missa. Levaram lá para dentro símbolos do genocídio, a foice e o martelo. Para mim, isso sim é genocídio. O comunismo é sinônimo de genocídio. Onde andou, praticou o genocídio. Na Ucrânia, como nós vimos agora, que agora sofre nas mãos da Rússia novamente. Vimos isso na Rússia, 64 milhões de mortos, na China, 80 milhões de mortos, né? E diversos outros países. Né? Vemos agora a desgraça na Venezuela, Argentina, o Chile. Agora o presidente do Chile diz que tem que abolir a existência das Forças Armadas. É um comunista convicto, não quer exército. Só forças internacionais para se contrapor aos Estados Unidos, né, que na cabeça dele faz muito mal. Né? Isso é crime que esse grupo cometeu. Segundo o Código Penal, artigo 208, impedir ou perturbar cerimônia ou culto religioso é crime. Né? Passível de 1 a 3 anos de prisão. Se fosse aqui, eu iria propor hoje a cassação do mandato dele. Espero que a Câmara de Curitiba faça isso. Agora, interessante, né? O criminoso condenado da 13ª Vara de Curitiba, que
que foi confirmado pelo 4º TRF em Porto Alegre, confirmado pela STJ, e que depois aboliram a culpa dele no STF, né, pelos seus amigos, ele disse que nós tínhamos que seguir o exemplo do Chile, onde se queimavam igrejas, onde mais de 18 pessoas morreram naquelas manifestações. Deixa eu ver a data aqui, 18 de outubro de 2020. Ele disse que nós tínhamos que seguir o exemplo do Chile. Pois então, eu acho que o senhor Lula tem que ter o seu direito político cassado nesse momento, porque foi ele que incentivou a invasão dessa igreja com as suas palavras. Então, essa atitude desse vereador é passível de cassação de mandato, porque ele cometeu um crime. E assim é que tem que ser tratado. Impedir a liberdade religiosa. É isso que o comunismo quer. Não quer que tenhamos fé, não quer que tenhamos liberdade para ter a nossa crença.